Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, sou empreendedora e cofundadora da empresa Fazcomex. Bom, hoje a gente vai falar sobre práticas eficientes para realizar uma exportação com excelência. E para isso eu convidei o Kleber, meu amigo Kleber, está aqui conosco. Eu já vou pedir para você se apresentar, Kleber, por favor. Se quiser falar aí dos teus livros também, sei que você tem aí alguns livros na área de Expo, de Impo. Fica à vontade aí, por favor. Muito obrigado pelo convite, Sinara, e pela oportunidade de estar aqui compartilhando do conhecimento sobre exportação. Então, como dito, meu nome é Kleber Fontes, eu sou diretor comercial do Grupo Casco. Faz 17 anos que eu atuo na área de importação e exportação, especificamente na área operacional. Sou professor universitário, tanto da FONPAR, da Uninter e também da Uniarp, nos cursos de MBA em Caçador. E também tenho dois livros publicados na área de comércio exterior. O primeiro, publicado em 2017, Sete Passos para o Sucesso na Importação, e o segundo, Exportação Descomplicada, publicado em 2020. Então, é um prazer estar com todos vocês aqui e compartilhar do nosso dia a dia, principalmente. Perfeito, obrigada. E eu que agradeço aí por aceitar aí o nosso convite, tá? E já aproveitar e convidar aí todo mundo que está nos assistindo também a comentar, deixar seus comentários aqui ao lado, tá? Fiquem à vontade. Bom, e vamos lá então, Kleber, para o nosso conteúdo aí. Eu separei algumas perguntinhas aqui para te fazer, tá? Uma delas, assim, queria que tu comentasse sobre os principais desafios que são enfrentados, né? Principalmente para as empresas que estão começando a exportar. Quais são tuas dicas aí para iniciar no mercado de exportação? A gente atuando diariamente com exportação, principalmente, eu vejo que o principal desafio é a informação qualificada. Então, eu costumo dizer que é o desconhecimento por parte do gestor, do executivo, do empresário que tem interesse em internacionalizar ou vender os seus produtos de maneira global. Ou seja, esse desconhecimento acaba impedindo a tomada de decisões. Eu costumo dizer que qualquer insegurança dentro do seu negócio, você acaba, consequentemente, não tomando a decisão e deixando aquele projeto de lado e seguindo com aquilo que está fluindo. Então, o primeiro desafio é esse, conseguir a informação qualificada. Logicamente que ao longo do nosso webinário, a gente vai expor outras situações de como você pode daí fazer esse desenvolvimento de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila e, consequentemente, melhor sucedida, vamos dizer assim. O segundo é entender que exportação é um projeto, é um processo, ou seja, existe todo um passo a passo necessário para poder realizar a operação da maneira adequada. Por que que eu coloco isso? Porque é importante que o gestor da operação ele dê o prazo necessário para que a sua equipe consiga desenvolver de fato a exportação. Então não adianta, né, a gente simplesmente às vezes colocar aquele projeto para ser desenvolvido, por exemplo, nós estamos começando agora em 2024, e você não dá o tempo necessário para que aquele processo se desenvolva de fato, porque a gente sabe que a curva de aprendizado, a curva de fechamento, a curva de realização da operação, de fato, leva-se tempo. Então, se eu pudesse resumir, Sinara, de uma maneira bem clara, eu acredito que o principal desafio é o desconhecimento. Logicamente que existem outras barreiras e tudo mais que a gente vai discutir mais ao longo do nosso webinário de hoje. Perfeito. E com certeza, no longo aí desse processo, o exportador pode procurar ajuda de diversas maneiras, né? A minha próxima pergunta é em relação ao despachante aduaneiro, como que ele pode auxiliar o exportador nesse processo inicial aí? Sabemos que não é só o despachante que pode auxiliar, né? Mas eu gostaria que você comentasse sobre esse interveniente do Comex aí, pode ser? Bacana, muito boa a sua pergunta, Sinara. Eu costumo dizer que é importante o contratante, que no caso seria, vamos dizer, o exportador iniciante, ou até mesmo um exportador maduro, que ele entenda qual que é o escopo que o despachante aduaneiro que ele está em contato ou que ele deseja fechar as suas operações possa, de fato, oferecer para ele. Então, por exemplo, usando como exemplo, no meu caso, nós temos o serviço de desembaraço aduaneiro para poder assessorar o cliente, mas nós temos também um serviço específico de gestão de processo. Então, usando até como exemplo uma operação que nós realizamos
recentemente para Angola de um fabricante de móveis daqui de São Paulo, onde a gente fez a exportação de 5 containers daqui de São Paulo até Angola. Então, quando ele entrou em contato com a gente, ele demonstrou essa dificuldade de como realizar a operação, toda a formação de preço, o desenho dessa logística, o desenho do cronograma, principalmente com a definição de dados e tudo mais. Até ele comentou que estava em contato com outro despachante aduaneiro que não demonstrou muito interesse em atender ele. Então, quando ele trouxe essa demanda, eu entendi toda essa demanda e coloquei para ele, olha, esse é o serviço de desembaraço aduaneiro que nós podemos realizar, realizando os tais atividades, deixando esse escopo muito bem claro, mas diante das informações que esse exportador iniciante passou, que ele tinha bastante dificuldade em celebrar, em definir uma série de situações inerentes à exportação, a gente também vendeu para ele o serviço de gestão do projeto, gestão do processo, aonde a gente conseguiu atender ele a contento. Então, é muito importante que o contratante, ao entrar em contato com o despachante aduaneiro, entenda quais são os serviços, o que está dentro do escopo que será negociado, para que ele possa ter a assessoria necessária para poder realizar as operações sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de problema. Por que que eu costumo dizer isso? Porque a gente, às vezes, recebe contato de exportadores e eles acabam, às vezes, reclamando do despachante aduaneiro atual que está prestando serviço para ele, e eu sempre vou defender, logicamente, a nossa classe. Então, uma coisa que eu sempre pergunto é, mas quando você negociou inicialmente com ele, qual que foi o escopo definido? E muitos, às vezes, acabam não sabendo explicar o que de fato foi contratado. Então, essa clareza na contratação é de extrema importância. E também, como eu costumo dizer, né, caso o despachante que vai ser contratado, ele não tenha, às vezes, competência técnica, capacidade técnica de atender aquela determinada demanda, às vezes é necessário que ele seja bem claro, até mesmo para evitar qualquer tipo de entrave futuro. Perfeito, muito bom, bem colocado mesmo, né? Porque às vezes o despachante ele está muito mais focado na parte ali só do desembaraço, né? Então, boa Registrar dica doer, aí. fazer draft de BL, né? É, Num praxe do dia a dia, né? Mas sim. a gente entende que exportador iniciante, ele demanda uma atenção muito maior e um detalhamento também mais técnico, com mais profundidade, com mais atenção, um atendimento, vamos se dizer, né, Sinara? Uma assessoria, talvez, assim, de várias Isso, etapas, realmente, né? Bom, perfeito. com certeza. Outra dúvida que o pessoal tem muito, né, é em relação à documentação, né, Kleber? Então, isso também gostaria de te perguntar, né? Quais que são aí os principais documentos que o exportador precisa elaborar, né, ou solicitar, né? Esse é um ponto extremamente importante e eu costumo dizer, até é bem interessante isso, Sinara, que eu tenho o livro de importação e eu tenho o livro de exportação. E por incrível que pareça, o livro de exportação ficou muito maior do que o de importação. Então eu vejo muitas vezes, as pessoas no mercado dizendo o seguinte, que exportação é muito mais fácil que a importação. Eu digo que o seguinte, uma exportação meia boca, mal feita, de fato, ela é, no caso, muito mais fácil de fazer do que de uma importação. Mas uma exportação realizada dignamente, impecavelmente, operacionalmente falando, vai ser muito mais complexa do que a importação. Por quê? Porque o início do processo é o quê? Você entender quais são as demandas documentais por parte do importador. Então, até usando esse exemplo que eu comentei da Angola, não sei se os nossos espectadores aqui, os nossos clientes, eles têm noção, mas a Angola, por exemplo, ela exige um certificado específico chamado CNCA, que é um certificado exigido pela aduana angolana para que essa mercadoria exportada pelo Brasil ingresse, de fato, na Angola após a chegada dessa mercadoria lá. E para que você possa emitir esse documento, é necessário que você tenha acesso à declaração única do importador, onde ele vai ter que compartilhar contigo para que você possa providenciar esse documento junto a Beacon e South, que é um escrito que eles têm escritório tanto em Santos, assim como também no Rio de Janeiro. Ou seja, quando esse cliente entrou em contato, Sinar, a primeira coisa que eu questionei é o seguinte: olha, quais são os documentos exigidos pelo importador? Aí uma coisa que eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, e quando a gente está fazendo esse webinar aqui, eu gosto de falar de fato do dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o WhatsApp, com o Telegram, com o Skype, com disse e não me disse. Então eu passei o e-mail para o cliente e falei, olha, geralmente para Angola é necessário
a fatura comercial, o romaneio de carga, é necessário o conhecimento de embarque, que são aqueles documentos de praxe. Porém, nós entendemos que também existem alguns documentos extraordinários ou extraoficiais que também são exigidos pela Angola, como o CNCA, pode ser exigido também o certificado de fumigação. Logicamente que a gente vai detalhar esses documentos de uma maneira mais profunda, mas eu estou dizendo aqui sobre esse exemplo específico. Na ocasião, o cliente não me respondia, então eu liguei para ele e falei, tem como você me passar o contato do importador ou do despachante do importador para que eu tenha formalizado. Mandei o e-mail, recebi o retorno. Opa, recebi aquele retorno, já geramos os drafts dos documentos, então, tanto da fatura comercial, assim como do romaneio de carga, porque a fatura pro forma, ele já tinha gerado e ele já tinha também recebido o câmbio da operação. Então, a partir do momento que a gente enviou esses documentos, recebeu essa aprovação, a gente operacionalizou. O que eu quero dizer, Sinara? Que eu vejo que muitos exportadores ou despachantes aduaneiros pulam essa etapa. Existe toda uma ansiedade, às vezes, de cumprimento de deadline, etc. e tal, e acaba se atropelando o processo, e daí, consequentemente, acaba tendo uma série de problemas, por exemplo, como caso não emita os documentos necessários, pode ser que tenha algum problema no ingresso da mercadoria lá fora, como a gente cita como exemplo, o certificado fitossanitário, por exemplo, que demanda uma vistoria física por parte do fiscal agropecuário na origem. Então, os principais documentos aí utilizados na exportação, é necessário que você tenha uma fatura pro forma ou até mesmo um contrato internacional, daí depende de cada política comercial de cada empresa, mas caso seja uma fatura pro forma, que todas as informações pertinentes à negociação internacional estejam nessa fatura pro forma. Então, por mais que toda a negociação às vezes é realizada por meio de call online, por meio de Skype, por meio de Telegram, ou até mesmo WhatsApp, ou troca de e-mails, ou ligações telefônicas, é importante que tudo seja compilado ali. Logicamente que o exportador, antes de gerar essa fatura pro forma, ele também pode exigir um pedido de compra do comprador, que a partir do momento que ele recebe esse pedido de compra, ele pode espelhar essa fatura pro forma e, consequentemente, né, ter todas as informações de uma maneira muito mais detalhada, porque eu costumo dizer que uma operação que começa certa, ela vai fluir da maneira correta. E, inicialmente, né, o início da operação é essa fatura pro forma, logicamente. Então, a fatura pro forma vai espelhar essa negociação internacional entre as partes. Depois, sabendo quais são todas as exigências de documentos por parte do importador, eu comentei sobre Angola, mas cada país tem a sua especificação técnica. Por exemplo, o Paraguai, os documentos têm que ser consularizados para entrar no Paraguai. Então, esse custo de consularização tem que ser considerado na sua formação de preço, assim como também, a depender do mercado, outros documentos poderão ser exigidos. Então, da fatura pro forma, nós vamos espelhar a fatura comercial. É importante dizer que a fatura comercial, que é também considerada uma nota fiscal internacional, ela é o que de fato vai embarcar, é o que de fato vai estar naquele container, é o que de fato vai estar no caminhão ou até mesmo no embarque aéreo. E, logicamente, né, espelhando essa fatura comercial, nós vamos ter o romaneio de carga, que são as informações mais voltadas à questão da embalagem e tudo mais, para que essa operação flua de uma maneira tranquila, e esses documentos serão utilizados por parte do importador junto à aduana dele no destino para poder fazer a liberação aduaneira. Em seguida, haverá o quê? Pode ser que tenha aí um contrato de câmbio, ou até mesmo uma carta de crédito, a depender da forma de pagamento, assim como será emitida a nota fiscal de exportação, e a gente tem que esclarecer aqui que a nota fiscal de exportação, eu costumo dizer que hoje se tornou o principal documento no desembaraço aduaneiro. Então, essa fatura comercial, ela vai espelhar a nota fiscal de exportação, aonde tem que considerar a taxa de conversão corretamente. Caso o seguro internacional e o frete internacional seja contratado na origem no Brasil, todos os valores têm que ser rateados da maneira adequada. A unidade tributável tem que ser conforme a NCM. A depender do sistema, é possível declarar a unidade tributável e a unidade também comercializada. E, logicamente, todas as informações da embalagem, assim como também as informações de observação da nota fiscal, você explorar esse campo para que essa nota seja emitida de uma maneira completa.
E eu digo o seguinte, Sinara, uma coisa que eu vejo muito no mercado parece que existe no mercado assim uma certa ansiedade de emitir a documentação, sabe, às vezes de uma maneira muito rápida, porém incompleta. Então, assim, pessoal, quem está nos assistindo que trabalha no operacional no dia a dia, cuide com carinho, emita a documentação com carinho, não tenha tanta pressa assim, sabe? Uma vez bem feito, evitará retrabalho lá na frente, porque retrabalho é custo, e custa caro, que a gente sabe que as correções do comércio exterior não é brincadeira. Depois da nota fiscal de exportação, a depender do modal, mas vamos considerar esse exemplo que a gente está usando para Angola, é necessário fazer o draft do conhecimento de embarque. Após emitir esse draft do conhecimento de embarque, utilizar da artimanha de mandar os documentos para o importador aprovar ou para o despachante do importador aprovar, até mesmo para evitar qualquer tipo de correção futura, principalmente considerando que os armadores eles estão cada vez mais rígidos aí para qualquer tipo de correção necessária e também os custos para esse tipo de correção no BL também acabam sendo elevados. Com o cronograma bem definido de datas de cumprimento desses deadlines e tal e tudo mais, vai ser gerado a declaração única de exportação, até mesmo antes do draft do BL, para que conste o número da DUE e também, em alguns casos, o número da RUC nesse draft do conhecimento de embarque, e depois, a depender aí do terminal, como nós temos no TCP em Paranaguá, é necessário que, após o ingresso do container no terminal e o desembaraço, é necessário que protocole uma ordem de embarque para que esse container, de fato, embarque. Caso esse protocolo de embarque não seja realizado, o container fica no chão e, infelizmente, acaba perdendo o embarque, diferente de outros terminais portuários que nós temos no Brasil, que não existe essa demanda específica. Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui, existe uma série de documentos onde é necessário que faça a gestão e a emissão correta desses documentos para que a operação flua da maneira adequada e, consequentemente, todos os envolvidos na operação sejam, de alguma forma, beneficiados. Perfeito. E para aquele exportador que está iniciando, muito importante estar bem assessorado, né? Mais uma vez, falando sobre isso, né? Ter um bom profissional por trás ajudando, nessa situação, né? E outra coisa, Kleber, que eu queria te perguntar é em relação ao mercado-alvo, né? O quanto isso impacta no sucesso, e numa estratégia de exportação. Pensando aquele empresário que está começando a exportar, né? O quanto impacta isso, o mercado que ele escolher. É bem interessante essa pergunta, porque quando você faz esse tipo de pergunta, me remete a uma situação, porque dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que na Ásia, por exemplo, no Japão e na China, eles demoram 3 anos para planejar uma ponte e 1 ano para executar. Ou seja, o planejamento deles é tão realizado, é tão criterioso, que a operacionalização ela é muito mais rápida do que esse planejamento. Então, leva-se mais tempo no planejamento do que, de fato, na execução. E no Brasil, eu acredito, Sinara, que é invertido. Então, leva-se muito pouco tempo, às vezes, no planejamento, no estudo de mercado, na seleção do mercado-alvo, e leva-se mais tempo no operacional, muitas vezes, infelizmente, até mesmo com retrabalho. Ou seja, essa definição do mercado-alvo é de extrema relevância e que seja realizado de uma maneira técnica, logicamente, que a gente vai explicar aqui como. Mas uma coisa que eu costumo dizer, que até se torna praticamente uma piada, que 90% dos empresários que entram em contato comigo, Sinara, com interesse de exportar, todos eles, não sei, deve ser igual a política. Eu digo para minha esposa que eu nunca vi um político que entrou na política e quis sair da política. Deve ser muito bom ser político. Então, todos esses empresários que entram em contato comigo, todos eles querem exportar para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é um mercado interessante, maravilhoso. Porém, é o mercado mais competitivo do mundo, é o mercado mais exigente do mundo. Qualquer vírgula errada, os prejuízos serão imensos. Ou seja, a seleção do seu mercado, primeira coisa, você tem que olhar para dentro da porta e dizer o seguinte: diante dessa nossa linha de produtos que nós temos, quais os produtos que nós somos mais competitivos? Quais os produtos que têm um ciclo de vida ainda numa crescente? Quais esses produtos que nós conseguiremos, de alguma forma, adaptar, seja o próprio produto, seja a própria embalagem, conforme a demanda que nós teremos lá de fora? Quais os mercados que têm uma aceitação melhor? E daí, a partir daí,
o exportador iniciante ele tem que utilizar das ferramentas que nós temos disponíveis. Ou seja, ele pode muito bem, por exemplo, eu costumo dizer que tudo isso é muito relativo ao orçamento que também ele tem disponível. Mas hoje, por exemplo, nós temos vários consultores, várias assessorias, até mesmo a Federação da Indústria, das Indústrias dos próprios estados da Federação do Brasil, onde eles prestam o serviço de fazer o estudo de diversos mercados lá fora e depois te trazer um relatório te sinalizando quais são os principais mercados que teriam uma adesão mais interessante para determinado produto que você selecionou dentro da sua linha. Ou seja, é importante trabalhar com informações, com dados técnicos, com uma certa profundidade, onde não é somente generalizando. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro tem muito esse hábito de generalizar. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, num cliente que nós atendemos, que ele trabalha com uma madeira plástica. Essa madeira plástica, na verdade, ela substitui a madeira natural. Então, a partir do momento que ele tem interesse em exportar esse produto, ele vai analisar os países limítrofes ao Brasil, verificar se esse tipo de produto já existe lá, verificar se essa inovação ou esse mercado vai ter um interesse por essa inovação, se já tem um histórico de operações, não somente utilizando o Comex Stat, que nós temos aqui no Brasil, porque ele tem, de fato, informações limitadas, mas também da onde que aqueles importadores daqueles países que ele tem interesse em entrar, da onde eles estão importando atualmente, de onde eles estão comprando, existe algum acordo comercial que eles acabam se beneficiando? Então, você vai afunilando esses tipos de informações até chegar e definir quais serão os mercados-alvos. E a partir do momento que você está preparado e você der o start nesse approach, nessas negociações, você vai saber muito bem com quem aquele importador em potencial, aquele cliente potencial, de quem que ele já compra, quanto que ele está pagando, se no caso ele existe naquele mercado um potencial muito maior, aonde você pode chegar como sendo uma alternativa para ele e ingressar de uma maneira pujante e interessante naquele mercado. Então, até utilizando, por exemplo, esse mercado que eu comentei, esse exemplo da madeira plástica, nós temos um cliente no interior do Paraná que ele começou de uma maneira bem tímida e hoje ele já está com a segunda planta no Brasil. A primeira planta dele é no interior do Paraná, a segunda ele está abrindo aqui no interior de São Paulo, para atender o mercado de exportação de fato, principalmente da própria América Latina, assim como também América do Norte. Então, essa penetração no mercado, essa seleção do mercado é de extrema relevância que seja realizada de maneira técnica, logicamente não só usando os softwares que nós temos gratuitos, mas existe uma série de outros softwares que você pode contratar por anuidade e obter informações de maneira detalhada. Logicamente, depende muito do orçamento que tem disponível. Caso seja um orçamento limitado, por que não terceirizar esse tipo de atividade com pessoas, com traders aí que sejam experientes e, consequentemente, você ter aí um ingresso muito mais tranquilo e com essa curva aí de menor projeção do que levando muito mais tempo e, consequentemente, aí às vezes desanimando no meio do projeto. Sim, fica muito mais pautável também em dados, né? Essa escolha, né? E não somente quero exportar para os Estados Unidos, né? Você vai pautar com Existe muita muitos emoção, dados. existe muita É, emoção, então a gente tem que às vezes tirar a emoção. Então, eu quero exportar para os Estados Unidos, porque daí eu já vou tirar meu visto para morar nos Estados Unidos. Tipo assim, então, sim, logicamente, nós, como despachante aduaneiro, não podemos ser muito transparentes com o cliente, mas às vezes dá vontade de falar: olha, tira um pouco a emoção, a ansiedade, pé no chão, entendeu? Foca em desenvolver o seu negócio, pensa no longo prazo, e você vai chegar lá no mercado americano, que é um mercado extremamente potencial. A depender do tipo de produto, usar, por exemplo, a Amazon a FBA funciona de uma maneira tranquila, mas é importante que essa decisão seja de fato racional e não emocional de fato. sim. Bom, e acho que tem mais um aspecto, né, que tem um papel bem fundamental aí no sucesso das exportações, que é a logística, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa importância aí da logística e quais os aspectos aí mais importantes para ser considerado nesse ponto. Bem interessante isso, porque o comércio exterior não seria nada sem a logística, né? Não existe a maneira de você conectar um país ao outro sem o transporte aí internacional de mercadorias. Então, a logística ela é intrínseca
no comércio exterior, é intrínseca na operação de exportação. A logística pode viabilizar ou inviabilizar o seu projeto. A logística pode agregar valor ao seu projeto, ao seu processo. Então, existem aí, por exemplo, muitas situações, até onde você, como exportador, pode agregar essa logística na sua operação, utilizando aí dos Incoterms CFR, CIF, CPT, e CIP, aonde você pode agregar valor, aonde você vai contratar essa logística por sua conta, logicamente, que estará na sua formação de preço, mas deixar o seu cliente importador muito mais confortável de estar sempre recebendo a mercadoria próxima dele para que ele possa receber dentro do cronograma previamente estabelecido. Então, a logística ela é muito importante que ao contratar esses operadores logísticos, Sinara, que sejam operadores de fato que estejam interessados, logicamente, no seu projeto. Eu vejo que muitas vezes, hoje a gente, né, tem aqueles exportadores que eles saem leiloando, né? Então o cara cota por todo mundo no mercado e ele não tem parceiro nenhum. Só que esse parceiro também, que ele chama de parceiro, mas que de parceiro não é nada, e está vendendo esse frete internacional para ele, ou até mesmo um frete rodoviário, uma logística aí nacional, ele vai estar vendendo o preço e ele não vai estar preocupado na execução daquele processo de fato dentro do cronograma previamente estabelecido junto ao importador. Então, é importante que você busque operadores logísticos dos quais compartilhem os mesmos valores que você e que estejam interessados em atender o seu projeto, que é como eu costumo dizer, o filé mignon todo mundo quer. Quando aquele cliente está com 100 embarques por mês, todo mundo quer. Agora, quando ele está começando, ninguém quer ajudar. Então, assim, pegar de fato, contratar parceiros, de fato, que queiram, que estejam interessados no seu processo, que tenham, logicamente, tarifas competitivas, mas que você consiga fazer uma reunião, desenhar, estabelecer datas, cumprimentos de prazos e tudo mais, para que a operação seja realizada dentro do previamente acordado. Então, a logística nacional e internacional pode viabilizar ou inviabilizar a operação, por isso que é necessário uma série de atenção nessa contratação e principalmente a definição de datas e tudo mais, para que a operação de fato seja viabilizada e, consequentemente, todos sejam beneficiados e o volume de operações sejam cada vez maiores. Então, um operador logístico bem contratado, ele vai saber quais são as rotas que ele pode utilizar, quais são as maneiras, as frequências, todos os detalhes dessa operação para que traga isso para o exportador e agregue valor nas exportações desse exportador iniciante ou até mesmo um exportador habitual. Sim. Não, perfeito. E mais toda a questão do modal também, né? Que às vezes o exportador iniciante não está ciente disso, né? Que um aéreo é um pouco mais caro do que o marítimo, e toda essa questão de transit time também, né? Além de tudo isso que você comentou, Ah, né? sim. Toda essa questão de você verificar o tempo de trânsito, verificar qual o Incoterm, né, como a gente comentou, por causa dos riscos e as responsabilidades, também verificar quais são os modais que podem atender de uma maneira competitiva e dentro do prazo, conforme a expectativa por parte do exportador e também do importador. Por isso que esse operador logístico, você tem que trazer ele para próximo da sua empresa e não tratar ele à distância, entendeu? Não é simplesmente cotar, é você levar para ele o processo, o projeto, e falar, olha, nós estamos desenvolvendo esse tipo de operação aqui, de que maneira nós podemos desenhar isso aqui em quatro mãos, entendeu? Então você já traz ele para as reuniões, traz ele para próximo de você, e não simplesmente trabalhar de uma maneira distante. O que eu digo distante não é logicamente que a gente está, né, cada um está dentro do seu escritório, mas você trazer ele para ajudar nas tomadas de decisões, e tudo isso acaba sendo de uma maneira estratégica, porque às vezes você pode ter algumas alternativas ali que será exposta por esse prestador de serviço, aonde você vai utilizar aí de uma maneira para o seu benefício, tanto do exportador, assim como também por parte do importador. Até eu vou usar um exemplo de uma situação de um projeto que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, a gente já realizou aí 7 embarques de exportação de celular usado. Então, quando chegou essa demanda de exportação de celular usado daqui de São Paulo para a China, eu verifiquei com o exportador qual que era a experiência que ele tinha com exportação. Ele falou, nenhuma. Então, eu entendi, opa,
O que que você quer que eu desenvolva? Eu posso desenvolver para você, a gente pode entregar CPT isso, CIP, no aeroporto de Hong Kong. Ele autorizou, beleza. A partir dali, eu desenhei toda a operação para ele. Logicamente, quando eu digo eu não trabalho sozinho, trabalha eu e uma equipe de 32 pessoas. Então, a gente desenhou toda essa operação para ele e apresentou para ele. Realizou a primeira operação, acompanhou, tal. Segunda operação. Por que que é importante ressaltar esse exemplo específico? Porque a exportação de celular usado com a bateria é tratado como uma carga perigosa. Ou seja, a embalagem tem que ser uma embalagem homologada. A gente já tem que comprar de uma empresa que venda a caixa de papelão homologada. É homologada pela IATA. Essa caixa de papelão, ela não pode ultrapassar 55 quilos de mercadoria cada caixa de papelão. Não pode ultrapassar o peso líquido determinado da bateria. É necessário que utilize etiquetas específicas também, conforme a exigência da IATA. É necessário que emita o MSDS, assim como também a própria FISP. Então, você vê que o nível de detalhes, ele é muito grande. Então, se esse cliente, Sinara, por exemplo, ele não realizasse esse convite para a gente auxiliar ele, pode ser que ele sozinho, eu acredito que ele talvez teria muita dificuldade ou talvez desistiria do projeto de exportação. Porém, a partir do momento que ele deu essa liberdade para a gente, convidando a gente para participar do projeto, e logicamente a gente pensando como atender ele, não somente nessa operação, fazendo uma operação bem realizada, mas também no médio e longo prazo, no final, né, nós estamos aí na sétima operação, caminhando aí para 2 operações por mês, que é o que ele consegue aí comprar de celulares no mercado interno, fazer todos os reparos, etc., para poder juntar a quantidade necessária para poder mandar para a China. Então, você vê que você tem que tratar o operador logístico, e nesse caso, a Casco foi tanto o despachante aduaneiro, assim como também o operador logístico da operação, você tem que trazer ele para próximo de você e falar, olha, estuda as alternativas para mim. Verificamos as companhias aéreas que atendia, qual companhia aérea, avião de passageiro, às vezes tem muito menos burocracia do que avião cargueiro, quais o shipper declaration, quais os pontos que a gente devia se atentar, quais as exigências que tinha por parte do importador chinês, que às vezes também tem até dificuldade de responder de uma maneira detalhada e didática todas essas exigências, mas no final das contas, né, como a gente participou desde o início do projeto, consequentemente, essa operação foi muito bem realizada. E o que é mais interessante, que é o que é mais gostoso da nossa área, é esse mesmo cliente de exportação indicou um outro também para poder fazer exportação do mesmo tipo de produto, por causa da qualidade do nosso serviço. Então, é importante esse trabalho próximo e não distante, se eu pudesse resumir. Perfeito. E Kleber, outro ponto assim que eu queria trazer para a nossa conversa aí é em relação ao produto. Tu tá falando um pouquinho de embalagem, né? De certa forma de produto, né? Mas algo que a gente vê bastante que é uma possibilidade é a questão de adequar o seu produto, né, às demandas do mercado internacional, né? Então eu queria que tu comentasse um pouquinho também sobre isso, né? Sobre essa possibilidade aí do exportador fazer essa adequação do produto dele. Às vezes necessidade também, né? Certo. Não, com certeza. É que, na verdade, assim, cada produto, cada mercado alvo, ou até mesmo país alvo, ou até mesmo dentro do próprio país de destino, existem demandas totalmente diferentes por causa dessa questão cultural. Então, muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, no mercado doméstico, você pode vender um produto que você vende ele numa embalagem de 1 litro, por exemplo. Porém, naquele mercado específico que você deseja atender, eles querem que a garrafa seja de 800 ml. Ou seja, o exportador, ele tem que ter uma certa flexibilidade, ele tem que estar aberto a esses desafios que aparecerão no meio do mercado. Logicamente que, para que não tenha nenhum tipo de surpresa, porque qualquer adaptação que nós temos no produto, nós sabemos que isso exige, muitas vezes, um investimento considerável, porque se você vai trocar qualquer tipo de molde, se você vai mudar a embalagem, etc. e tal, logicamente a gente entende que exige ali um investimento para que você possa, de fato, cumprir com essas exigências de adaptação por parte do comprador. Logicamente, eu já vi casos também, ensinar aqui, o exportador brasileiro cobrou essas adaptações do importador. Então, o importador lá, esse exemplo, né, usando como exemplo americano,
ele tinha interesse de comprar alto-falantes fabricados aqui no Brasil para a linha marítima, então não é para a linha automotiva, para a linha marítima, e, consequentemente, ele identificou um fabricante no interior de São Paulo que tem a competência técnica para poder fabricar também, logicamente, né, todos os equipamentos necessários para fabricar esses alto-falantes, e ele mandou os moldes para o Brasil, bancou uma série de investimentos aqui no Brasil para que a linha de produção aqui no Brasil pudesse atender ele a contento. Então, é muito importante que o empresário brasileiro, o gestor, o executivo brasileiro esteja aberto, seja flexível de entender que o mercado lá fora exigirá, muitas vezes, adaptações do produto, até às vezes da própria embalagem, mas é que é necessário você entenda, até mesmo na seleção do mercado, quando você faz o estudo de mercado, se você conseguirá atender aquilo a contento para que você possa prosperar nesse ingresso da sua exportação em determinados mercados. Então, a adaptação é importante sim, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é: não deixe que esse tipo de barreira, vamos dizer, esse tipo de exigência e desafio interrompa a sua operação. Eu já conversei com diversos empresários que têm interesse em exportar, principalmente nas palestras, que eu tenho uma palestra que chama Torne Seu Negócio Global, que muitas vezes, antes do cara fazer o estudo de mercado, Sinara, que ele tem interesse em exportar, ele mesmo já começa a colocar os empecilhos. Não, mas aí aquele mercado é muito complexo, daí eu vou ter que adaptar o meu produto, daí eu vou ter que. Sim, mas você não quer ganhar dinheiro? Lembra que eu falei que exportação é um processo? Né? Se você considerar todos os benefícios da exportação, eles são totalmente antagônicos ao mercado doméstico. Qual que é a primeira reclamação que nós temos por parte dos empresários brasileiros no Brasil? Alta carga tributária. Qual que é a tributação da exportação? É mínima. Imposto de renda e contribuição social. Né? Qual que é a segunda reclamação por parte do empresário brasileiro? Capital de giro com juros altíssimos. Na exportação, nós temos a ACC, a CE, PROEX, uma série aí de linhas específicas para exportação. Então, é interessante fazer essa analogia, e a mensagem que eu gostaria de dizer é: não colocar empecilho antes de realizar a operação. Esteja de peito aberto para esses desafios, que com certeza é aquilo que eu costumo dizer. Se você empreende no Brasil, meu querido, e coloca o seu produto na prateleira aqui no Brasil, no país onde tem mais processo trabalhista no mundo, aonde você tem concorrente, que o cara vende sem nota e você vende 100% com nota, meu querido, o mercado lá fora pode ter certeza que você vai conseguir. Porém, esse passo a passo será necessário você seguir para que você consiga entrar no mercado e principalmente permanecer, construir relacionamentos e pensando sempre no longo prazo. Sim. Bom, eu acho que tu Até me comentou um arrepiei pouquinho. agora depois dessa, hein? Ficou Até bonito, me hein? arrepiei depois dessa. Ficou É. bonito. Fazer um Não, mas é corte isso verdade. daí. E é verdade, né? É, Kleber, e assim, acho que tu já comentou um pouquinho sobre isso que eu vou te perguntar agora, mas vamos lá de novo, tá? Quais são os recursos e apoios que estão disponíveis para as empresas, né? Eu acho que o próprio ACE e ACC que você falou acaba sendo, né, um tipo de recurso e de apoio, né? Mas se puder comentar um pouquinho mais sobre esse tema. É muito interessante isso, porque a exportação ela está cada dia mais evidente. Até hoje mesmo eu participei de uma reportagem da Band Paraná, onde o Paraná bateu o recorde de exportação em 2023. Então, o aumento de exportação no Paraná foi, de fato, considerável em 2023 comparado com 2022. Então, o que que é interessante? Por quê? Porque a exportação ela é cada dia mais importante para o país. E se ela é importante para o país, ela é também importante para o seu negócio, porque você não pode depender 100% do mercado interno, você tem que descentralizar essa receita que você tem mensalmente. E aí que a exportação entra. Então, de que maneira você pode ter apoio ou recursos disponíveis para a exportação? Logicamente, a gente pode pensar em recursos, por exemplo, como acesso a recursos financeiros, a capitais de giro necessário para que você desenvolva melhor a sua produção, adquira matéria-prima ou até mesmo adquira equipamentos aí para que você produza com melhor qualidade e com maior competitividade. Então, você pode acessar, nós temos aí o próprio ACC, o ACE, que os principais bancos varejistas no Brasil, eles têm disponível, onde você consegue adiantar
aquela sua proforma, aquele seu contrato internacional, adquirindo, recebendo esses recursos de maneira antecipada para que você possa adquirir matéria-prima de fato e os juros que são cobrados por esses bancos é um juros reduzidos, subsidiado. Nós temos também aí regimes aduaneiros especiais, aonde é possível você utilizar desses regimes aduaneiros especiais em seu benefício, e isso é um ponto triste que eu costumo dizer que muitos exportadores desconhecem dos regimes aduaneiros especiais. Nós temos aí o próprio drawback, que está cada dia mais difundido, muito pouco utilizado ainda, que cada dia mais fácil de você utilizar. Nós temos aí a própria admissão temporária, como eu comentei, que você pode trazer um molde lá de fora. Você não precisa comprar, adquirir aquele molde, você pode trazer ele em caráter de locação, em admissão temporária, que o custo vai ficar muito menor e, consequentemente, melhorar a sua produção, porque a gente sabe que um molde para ser desenvolvido no mercado interno, de fato, o valor agregado é muito alto. Você pode aí também utilizar de, de, de exportações aí indireta, onde você pode aí fazer parceria ou até mesmo consórcios. Você pode utilizar de informações, quando a gente diz daí de apoio. Hoje nós temos várias empresas de assessoria, várias empresas de consultoria, mas também a própria Federação da Indústria, com diversos cursos e diversas consultorias que pode te apoiar no seu projeto de exportação. Nós temos aí também o próprio Sebrae, cada dia mais falando sobre isso, associações comerciais da sua própria cidade, ou também especialistas autônomos ou empresas como a nossa, como a própria Fascomex, que está aí a todo momento fornecendo informações para que o seu processo de exportação, o seu projeto de internacionalização seja cada vez mais perene e pensado no longo prazo. Então, os apoios e os recursos necessários que nós temos no mercado são imensos, Sinara, mas é importante que a gente evite aquela palavra no início do nosso webinário do desconhecimento por parte dos exportadores, principalmente iniciantes, para que eles tenham acesso a essas informações, saiba aonde buscá-las, esses apoios e esses recursos, e, consequentemente, introduzir no seu negócio, no seu dia a dia, e aí agregar valor e conseguir entrar no mercado externo de uma maneira perene e, principalmente, sólida. Então, eu acredito que os recursos estão disponíveis no mercado de uma maneira, capital de giro muito mais competitivo quando é destinado à exportação. Você tem uma série aí de benefícios na exportação, como a gente comentou, seja da suspensão, da isenção, da não tributação, da imunidade dos impostos que nós temos da exportação, regimes aduaneiros especiais. Eu acredito que os apoios e recursos são imensos e necessários e primordiais para tornar o seu produto de exportação de fato competitivo. Perfeito. E falando, tu falou aí de longo prazo, né? Falando um pouquinho de tendências futuras, tá? Como que tu vê assim a tecnologia impactando no processo de exportação, né? Nesses últimos anos e pensando um pouco à frente. Muito bem interessante, porque a tecnologia ela é uma ferramenta que vem para facilitar o nosso dia a dia. Até está muito evidente agora essa questão de inteligência artificial. Então, imagina o que a inteligência artificial não vai fazer com o processo de comércio exterior. Então, usando, por exemplo, a própria Fascomex como uma empresa de tecnologia, a Fascomex ela pensa de que maneira ela pode facilitar a vida do importador e do exportador. Como o tema aqui é exportação, vamos focar então no exportador. Então, o que é interessante? É por meio de um software que você pode contratar, seja da Fascomex, você consegue gerar os documentos da operação. Ao gerar esses documentos, você terá esses documentos arquivados, ou seja, um banco de dados, fazer toda essa gestão desses documentos, dos embarques desse mesmo software. A partir dali, você consegue fazer a gestão dessas operações e controlar o que você tem de embarques, o que você tem de recebíveis, o que você tem de previsão futura. E, logicamente, que isso atrelado, né? Porque eu costumo dizer que um país, para ele ser competitivo e também, logicamente, o nosso produto ser competitivo internacionalmente, é necessário que as instituições trabalhem em paralelo, em conjunto, ao mesmo tempo que trabalhem em paralelo. Então, a partir do momento que você tem um acesso ao software da Fascomex, que então, é um software que está em pleno desenvolvimento, todo dia você tem novas
módulos, novas inovações saindo dele. E você também tem o Portal Único Siscomex, da própria Receita Federal, onde ele facilitou de maneira considerável a emissão de uma declaração única de exportação. Nós temos aí o próprio certificado de origem hoje, que você faz a declaração do produtor, que ele fica válido dentro do sistema da associação comercial por um ano. Então, você, com poucas digitações, já consegue emitir esse certificado de origem digital. E também muitos países lá fora já estão aceitando esse certificado de origem digital. Então, essa tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia e a gente se tornar mais produtivo, mas ao mesmo tempo mais competitivo. É muito triste quando a gente faz uma analogia, um comparativo entre a produção que nós temos no Brasil, produção hora de um especialista, comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque a burocracia que nós temos no Brasil, de fato, é em demasia. Porém, nós temos que olhar que na exportação, a operação está fluindo cada vez melhor. Então, por meio de um software, por meio de uma tecnologia, atrelado essa tecnologia que a própria Receita Federal e os terminais portuários, aeroportuários e fronteiras estão fornecendo ao exportador, a tendência é que a operação flua cada vez mais e, consequentemente, tudo esse custo Brasil acaba sendo reduzido e o nosso produto acaba se tornando mais competitivo. Outro dia, Sinara, eu recebi a ligação de um cliente daqui de São Bernardo do Campo, aonde ele me disse que era a primeira operação dele e ele ia exportar uma máquina de US$ 150 mil, uma máquina de tratamento de água, para Utah, nos Estados Unidos. Então, uma empresa daqui de São Bernardo do Campo ia exportar uma máquina de US$ 150 mil para os Estados Unidos, que, como a gente já comentou no webinar aqui, é um mercado extremamente competitivo. Por quê? Porque o Luiz, que é esse nosso contratante aqui de São Paulo, ele, no caso, ele é engenheiro e ele conhece muito de tratamento de água. E daí ele negociou essa exportação com essa empresa lá fora que tem interesse no equipamento dele. Então ele entrou em contato, perguntei qual seria o modal que seria utilizado, até fiquei surpreso que seria o modal aéreo, porque é uma máquina que tem um certo volume, porém, ao mesmo tempo, as tarifas que nós temos de frete internacional daqui de São Paulo em aviões cargueiros para os Estados Unidos são extremamente competitivas. É diferente de você pegar de outras áreas do Brasil, porque daí acaba tendo um custo logístico muito maior. E daí, logicamente, desenhamos a operação para ele e tudo mais. Perguntei, você tem radar? Não tenho radar. Então, naquele mesmo momento, já fez a habilitação do radar dele. No outro dia, já emitimos draft dos documentos, já pedimos a aprovação dos documentos. Ele já tinha recebido 50% do câmbio. Os outros 50% seria após a chegada lá, ele tinha confiança no comprador. Coletamos a mercadoria, fizemos a reserva, levou até o aeroporto de Guarulhos, desembaraçamos por meio da declaração única de exportação. A mercadoria seguiu viagem. 2, 3 dias estava no aeroporto de Utah para que fosse liberado. No final das contas, eu liguei para ele para pedir um feedback, ele estava extremamente feliz, porque é uma empresa pequena e uma operação dessa não é todo dia que cai no colo, vamos dizer assim, mas eu fiquei pensando depois com os meus próprios botões e dizendo assim, nossa, mas tá cada vez mais fácil, está cada vez mais acessível. Por quê? Por causa da tecnologia. Tudo aqui, desde a nota fiscal, desde a habilitação do radar, desde a emissão da documentação, tudo utilizando ali tecnologia para tornar o produto brasileiro, de fato, mais competitivo. Ou seja, hoje exporta quem de fato não quer, porque a tecnologia, assim como os órgãos inerentes na operação, os órgãos intervenientes, também estão caminhando para poder facilitar cada vez mais a operação. Então, nós temos que, de fato, utilizar a tecnologia a nosso favor como investimento e não como custo ou despesa. Sim, perfeito. Bom, e bem como você comentou, né, o governo tem feito muito essa parte, né, de anos para cá, com o Portal Sicomex, né, facilitado realmente muita coisa, né, em relação ao que nós tínhamos no passado, né, isso é bom, né, a gente destacar para quem não está no dia a dia do comércio exterior, quem estiver nos assistindo, né, que ainda bem que temos esse respaldo aí do governo com os bons sistemas, né, o governo tem avançado muito, como você bem comentou aí, né? Bom, Exatamente. Kleber, e como a gente já está chegando aqui ao fim, tá? Tem uma última Nossa, vamos pergunta aí lá. para você. Passou rápido, né?
Quando Mas eu a queria gente que. gosta do que a gente fala, né, é, passa rápido. Esse tema é muito bom, né? Exportação, a gente vibra bastante com esse tema, né? Ainda mais ajudando novos exportadores aí. Bom, enfim, eu queria te perguntar algo em relação assim ao despachante aduaneiro e às empresas exportadoras, né? O que que você vê assim de boas práticas no relacionamento dessas pessoas, desses profissionais aí, dessas empresas, tá? Quais são as boas práticas aí do relacionamento do despachante aduaneiro e das empresas exportadoras? Muito bom esse seu questionamento e me remete ao seguinte, uma coisa que eu costumo dizer é que o despachante aduaneiro, ele é seu parceiro. Ou seja, ele não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Então, você não tem que tratar o despachante aduaneiro com ameaças, você não tem que tratar o despachante aduaneiro, às vezes, de uma maneira inadequada, porque o despachante aduaneiro ele detém uma série de conhecimentos do dia a dia e também da própria legislação aduaneira, aonde ele vai facilitar o seu trabalho. Então, como a gente já disse ao longo do nosso webinário de hoje, de que é necessário, sim, você contratar um despachante aduaneiro competente, que tenha capacidade para poder atender a sua demanda, porque nós entendemos que também os despachantes aduaneiros, dependendo do volume de operações que ele tem, pode ser que ele não vai dar a atenção devida que você merece. E para que você tenha esse atendimento que você espera, é necessário, logicamente, você pagar e aceitar os honorários adequados de um profissional competente. Eu gosto de fazer analogia, por exemplo, entre o despachante aduaneiro e o advogado. Nós temos advogados que cobram diferentes valores de honorários, desde que cobra baratinho, assim como aquele que cobra caro, assim como também os próprios despachantes aduaneiros. Então, é necessário que você contrate um despachante aduaneiro competente, você entenda todo o escopo que ele vai poder te atender, mas principalmente seja estabelecido um SLA. O que é o SLA? É o Service Level Agreement, que para cada atividade que ele tem para desenvolver, é necessário algumas horas para que ele possa desempenhar cada atividade. Então, o despachante aduaneiro, ele não vai ficar 100% disponível para você, porque somente os seus honorários não bancarão o escritório dele. Porém, você estabelecendo todo esse escopo, pagando um honorário adequado, decente, estabelecendo esse SLA, você pode ter certeza que você vai ter o melhor atendimento possível e as suas operações fluirão cada vez melhor. E é necessário também, como eu já comentei, de trazer esse despachante aduaneiro para próximo de você. Conforme o seu negócio vai crescendo, é necessário que os prestadores de serviço, seja contabilidade, seja despachante aduaneiro, seja advogado, seja qualquer tipo de prestador de serviço, ele também tenha esse conhecimento necessário e tenha uma estrutura para poder te atender da mesma maneira que a sua empresa está crescendo. O que que eu quero dizer? Eu já vi muitas empresas que às vezes crescem de uma maneira rápida, uma indústria cresce de uma maneira rápida e começa a ter muitas operações de exportação, e às vezes ele está trabalhando com aquele despachante aduaneiro que às vezes tem uma certa dificuldade de conseguir atender todas essas operações, tem uma certa dificuldade de prestar uma consultoria, uma assessoria, porque esse despachante aduaneiro não cresceu da mesma maneira e, consequentemente, não tem a estrutura necessária para poder atender esse exportador industrial da maneira adequada. Então, o nível de exigência por parte do exportador, ele vai mudando conforme ele vai crescendo. E, consequentemente, o despachante aduaneiro tem que acompanhar. Então, se eu pudesse resumir, Sinara, é que o despachante aduaneiro é o parceiro do exportador. Ele não é inimigo, você não tem que ficar ameaçando, etc. Tal, porque a gente sabe que prestação de serviço no Brasil é algo extremamente complexo. Eu sou responsável pela área comercial, estou no dia a dia, e a gente sabe que é um negócio que você tem que saber muito bem como levar, porque o contratante, infelizmente, às vezes ele acha que pode tudo, mas não pode. Perfeito. E aproveitando esse gancho aí, vou te pedir para você deixar teus contatos, né? Já está aqui embaixo na descrição do vídeo aí, teus contatos, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho como que o pessoal faz para te encontrar, se pelas redes sociais ou como que faz para falar com você. E também comenta aí dos teus livros também, Kleber, por favor, como é que o pessoal consegue Vou comentar assim. adquiri-los. Obrigado pela oportunidade, Sinara.
Então, as minhas mídias sociais de acesso eu tenho um Instagram, que é Kleber com K, ponto Fontes, meu Instagram, assim como eu também tenho um LinkedIn, Kleber Fontes, e também um canal no YouTube, que é Kleber Fontes Inteligência e Estratégia Aduaneira. E daí, aproveitando essa questão que a Sinara comentou dos meus livros, eu tenho o livro Sete Passos para o Sucesso na Importação e o livro Exportação Descomplicada, o seu produto além das fronteiras brasileiras. Ambos os livros estão disponíveis nas principais livrarias do Brasil, mas onde você pode comprar com uma certa facilidade, que eu acabo sempre indicando, é pela própria Amazon, que a Amazon cobra R$ 4,50 de frete e chega a ser ridículo, em 2, 3 dias o livro está na sua mão. Então, você pode comprar eles tanto na versão e-book, tendo um Kindle ali para poder fazer essa leitura, ou até mesmo na versão física e, logicamente, deixar o seu comentário lá. Mas ambos os livros, eles foram produzidos com o intuito de facilitar o dia a dia do importador-exportador, uma linguagem aí para leigos, simples, não falando de legislação, mas falando do dia a dia, muito do que a gente falou aqui, para que as suas operações fluam de uma maneira tranquila e, consequentemente, você, como importador-exportador, ganhe muito dinheiro. Então, qualquer demanda que vocês tenham aí, qualquer dúvida que eu possa ajudar, pode contar comigo. Até aproveitando o ensejo, gostaria de dizer que agora, em 2024, eu tenho uma palestra que eu quero rodar o Brasil palestrando. Comecei com ela timidamente aqui em São Paulo ano passado e ela foi ganhando um certo corpo, que é Torne o seu negócio global. Essa palestra é uma palestra de 45 a 60 minutos para pequenas e médias empresas que desejam entrar no mercado exterior, aonde eu vou contar ali todo o passo a passo necessário, compartilhar cases de sucesso para que eu possa ampliar aí os seus horizontes, as suas visões e você possa exportar os seus produtos. Ou seja, caso tenha interesse também em contratar essa palestra, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo 41 99684 9004 ou assim também pelo próprio website kleberfontes.com.br. Então, essa palestra aí é a cereja do bolo. Eu gostaria de compartilhar com vocês, estou muito motivado, porque os feedbacks que eu tive aqui em São Paulo foram de extrema relevância, e a ideia aí na associação comercial, em grupos de empresários, fazer essa palestra para poder a gente exportar cada dia mais os produtos brasileiros, tá certo? Maravilha. Muito obrigada, Clever, aí, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É super Eu que agradeço. didático, realmente, aí, o conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tá nos assistindo, tá? E é isso aí. Em breve marcamos mais alguma coisa, fazer mais algum conteúdo junto aí. Com certeza, obrigado pela oportunidade e sucesso para você, para toda a equipe da Fazcomex e para todos os nossos espectadores aí também, tá bom? Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau.